Você está vendo VitaCast Shorts, o novo quadro do VitaCast que você já conhece, compacto, interativo e dinâmico para se encaixar na sua rotina. Fala pessoal, mais um VitaCast Shorts começando. Eu sou Lucila Santino, nutricionista, especialista de comunicação da marca. Eu estou aqui com um convidado muito especial para falar de um tema que eu particularmente adoro. Carlos Basualdo, seja muito bem-vindo ao nosso VitaCast Shorts. Ele que é um nutricionista clínico e esportivo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito animado para falar desse tema que eu também adoro, que é crononutrição. Vamos começar pelo começo de tudo. O que é a crononutrição, afinal de contas? A crononutrição é uma ciência que estuda o metabolismo humano nas fases do ciclo circadiano. Mas se você pensar em Cronos, que é o deus do tempo, né? Cronos quer dizer vários relógios biológicos que a gente tem. Nós temos os relógios circadianos, que seguem um ritmo de 24 horas, que é o que a gente libera insulina, cortisol, hormônios que a gente conhece, né? Exato. E também temos os ciclos ultradianos, que são aqueles ciclos que duram mais do que 24 horas. Por exemplo, o ciclo menstrual feminino. Exato. Então, a crononutrição estuda a nutrição nessas diversas fases. E a crononutrição relacionada ao sono, ela vai me dizer o horário que eu tenho esses picos. Com as pessoas tendo mais vida de tela, mais estresse, a gente anda tendo muita alteração do ciclo, principalmente o ciclo da fome. Então, nós temos aquela questão. Eu tenho muita fome à noite, doutor Carlos. O que eu faço? Eu tomo algum suplemento? Eu Acho que como... deve ser a pergunta do milhão para você no Exato. consultório. Aí aquela fome que eu tenho absurda à noite, por isso que não emagreço, porque daí chega em casa à noite e come tudo que vem pela frente. Como que funciona? Isso realmente é ruim? Então, depende de cada paciente. Nós temos pessoas hoje que elas têm essa fome noturna e outras que elas estão acordando de madrugada. Já ouviu falar sobre esse evento? Síndrome do comer noturno, digamos assim? Exatamente. Ou aquela pessoa que dispara uma adrenalina às 3 horas da manhã e vai para a cozinha. Olha só. Então, isso está relacionado a vários estímulos ao Sim, longo sim, do sim. dia, né? Principalmente ao estímulo de vida de tela. Então, e também ao estímulo dos ultraprocessados. Então, a pessoa que senta ali às 10 horas da noite para assistir uma série tenebrosa e come o ultraprocessado com glutamato monossódico, Verdade. com excesso de açúcar. Esses ultraprocessados que têm esses compostos que você disse, eles são realçadores de sabor, seria isso? Realçador de sabor. Então, ele dá um neuroestímulo. É como se você estivesse levando um susto e recebendo nutriente no cérebro para que você corra do predador, faça alguma atividade. Então, assim, a crononutrição ela segue os ciclos da radiação solar. Então, quando a gente acorda, a gente tem um pico de um hormônio chamado cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, o horário que a gente mais estressa é o horário que a gente acorda. Então, quando eu tenho esse pico matinal, eu tenho, tecnicamente, mais fome. Mas nós temos pessoas que não têm tanta fome de manhã. Isso. E acontece muito de falar, não consigo, né, doutora, acordar e comer. Não sinto fome nenhuma de manhã. Já vai direto para o almoço. O que você acha disso? E não tem problema nenhum, porque aí é uma reação individual, que está ligada ao perfil gênico, à microbiota, a várias questões individuais. Então, o que a gente faz como nutricionista é respeitar isso. Só que, por mais que a pessoa seja matutina, vespertina ou até mesmo noturna, o ciclo dela acaba se encerrando às 10 da noite, Verdade. né? Porque é o ciclo do ser humano na natureza. Na- Então, algumas questões modernas alteraram muito. E se você parar para pensar, a nossa avó não tinha nem alimento para comer às 10, 11, meia-noite, Não, muito pelo contrário. algumas nem geladeira, Verdade. e elas dormiam. Então, qual é o diferencial nosso? Luz artificial, vida de tela e alimentação muito tarde da noite, com alimento com alto impacto energético. Às vezes nem tão alto impacto energético, mas é um alimento muito com paladar muito aguçado. E o corpo fica em muita atividade, o cérebro ele fica muito excitado. E a pessoa não consegue relaxar para dormir. E hoje nós temos técnicas chamadas de técnicas de higiene do sono, aonde o nutricionista ou o médico ou o profissional de saúde ensina o paciente sobre esses ciclos da crononutrição ou da cronomedicina. Então, ao acordar, o que te apetece?
É comer menos? É comer um pouco mais? O horário do almoço, que é o horário de maior pico de insulina. Por isso que a gente tem aquela fome de almoço. Sim, sim. O fim da tarde, que muita gente tem essa fome, que tem uma queda no cortisol. Exato, Não é é verdade? verdade. Então, o que que eu como nesse horário que eu tenho maior fome? Não adianta dar só 2 castanhazinhas para esse Muito paciente. pelo contrário. Então, acho que a forma melhor de auscultar, de escutar o seu paciente, é perguntar para ele: "Que hora que você está tendo mais fome?". Se ele te responder que é muito tarde da noite, avalie os hábitos, porque às vezes esses hábitos não estão muito bons e o sono dele também não vai ser. Porque dificilmente uma pessoa com comida no estômago vai dormir bem, Exato. né? Então, são pontos da crononutrição que a gente está falando aqui, que são aliados do estilo de vida para melhor produção de insulina, para melhorar a regulação de pressão arterial. E você utiliza muito na sua prática clínica a crononutrição para pacientes que estão no processo de emagrecimento? Muito, E dá porque certo? muito certo, porque muitas das vezes a pessoa ela está num ambiente obesogênico. Não é que ela come muito. E esses alimentos com maior densidade calórica, é muito, assim, não seja difícil, mas são mais prováveis de vir no período noturno do que no café da manhã. Diurno, é assim, difícil a pessoa comer lanche, pizza, por exemplo, né? Acontece, mas não é com tanta frequência logo no café da manhã, por exemplo. Exato. E quando você vai ver a alimentação ao longo do dia, porque a maioria das pessoas trabalham, ela não é uma carga calórica alta, mas esse momento de chegar em casa, de desligar, Relaxar, às vezes o corpo está pedindo um agrado, e esse sim. agrado acaba sendo a comida, a vida de tela. Então, o meu estímulo é voltar um pouco mais, pensar no que a minha avó fazia, no que meu avô fazia, ler um pouco no papel, sair da rede social um pouquinho, Sim, sim. ou até mesmo escutar apenas, escutar um podcast como a gente está fazendo. É verdade. Porque o podcast ele relaxa, mas você usa a sua imaginação quando a pessoa vai narrando. Um tom mais informativo, algo mais intuitivo, assim. Com certeza. E aí você consegue fazer uma coisa da sua vida ali em casa, mesmo seja dobrar uma roupa, ou até mesmo fazer a sua própria alimentação, um sanduíche mais saudável, ouvindo um podcast como o de vocês, ouvindo uma música relaxante, Sim. ou até mesmo usando compostos bioativos que podem induzir a rede do GABA. A gente pode usar algum chazinho que tenha compostos, algum fitoterápico que possa ajudar na indução de sono. Então, a melatonina, por exemplo. Sim, a melatonina é produzida na fase profunda do sono. E ela é um agente muito legal, porque existe uma queda na produção de melatonina na população urbana, por causa da iluminação artificial. Sim, sim. A gente consegue prover isso hoje com suplementos no mercado. E até refletindo nessa fome, digamos assim, porque a pessoa já vai sentir mais tranquilinha, mais relaxada, induzindo ali aquele sono para proporcionar um sono mais tranquilo e ela não ficar com tanta aquele ócio, digamos assim, né? Exatamente, já é comprovado cientificamente que não dormir bem faz você comer mais no dia posterior. Então, quer dizer, a gente cria uma resistência insulínica, até mesmo porque o IGF-1, que é o hormônio do crescimento, é liberado na fase profunda do É sono. verdade. Então, a gente está tudo correlacionado. Então, a artificialização da luz, dos aromas, dos cheiros, ele acabou trazendo para a gente uma falsa sensação que a gente é uma máquina. É verdade. Só que eu brinco com os pacientes que a gente tem que se tratar igual um bebezinho quando chega em casa. Você dá banho, você passa um cheirinho, você dá uma comidinha gostosa. Então, Faz sentido, eu nunca tinha olhado por esse aspecto. porque aí você se coloca para dormir, né? Porque muita gente quer acelerar o máximo possível, ficar até as 11 horas da noite fritando na tela, cuidando da vida dos Dos outros pela outros, rede né? social. Bastante estímulo, digamos E assim. aí quer desligar o celular e o computador e achar que o cérebro vai desligar. Não, o cérebro não é tão bobo assim. Você tem que cuidar bem dele. E você, pensando em crononutrição, às vezes as pessoas têm dificuldade ali na última refeição, por exemplo, num jantar. Porque a crononutrição, eu acho que fazem uma abordagem bem lúdica de café da manhã de rei, como que é aquele negócio. Nem sempre, né? Sim. Mas a gente tende a ver o horário que o paciente tem mais fome. Então, você... E reduzindo, digamos assim, até chegar no período noturno para não fazer uma refeição tão grande, Sim, correto? porque se você colocou, por exemplo, uma carne vermelha, uma proteína que não é hidrolisada e o seu estômago tem que ficar com ela 2, 3 horas para Então, digerir, tecnicamente não precisa nem de estudo científico. Você sabe que essa é pessoa verdade. Vai ser não é uma indigesto. isso, não é uma jiboia, não vai dormir bem digerindo. O ser humano ele não é assim.
Então, nessas vias das 24 horas, a gente pede para ir reduzindo o aporte na digestibilidade. Ótimo. Mas, por exemplo, proteínas hidrolisadas, colágenos, whey protein, são muito bem-vindos no horário da noite. Porque a digestão disso ela vai acontecer em 30 minutos, 60 minutos. Sim, sim. Então, você já vai ter esse nutriente circulando para a reparação celular e ele não está no estômago digerindo ali igual uma jiboia, né? E ao mesmo tempo que você está mantendo aquele autocuidado, como você falou, eu estou colocando nutrientes para dentro das minhas células. Eu adorei conversar com você sobre crononutrição. Seja muito bem-vindo ao nosso VitaCast Shorts. E eu te espero num próximo episódio para a gente conseguir trazer mais ainda do pessoal de casa. Foi muito bom participar, ainda mais com esse tema que é tão importante na vida do brasileiro. Eu acho que qualquer cidadão do mundo, né, que está passando por esse processo aí de ultra digitalização das coisas, a gente lembrar que acima de tudo a gente é humano e a gente precisa de cuidar. Muito obrigada, Miranda. A gente se vê na próxima. Tchau, Obrigado. pessoal. Tchau.